fracionamento granulométrico do carbono orgânico do solo é separar o carbono em duas frações. A primeira é a fração ligada à fração argila, que é chamado de COP, carbono orgânico particulado. Este carbono está associado às partículas superiores a 53 micrômetros. A outra fração é a fração associada aos minerais, silt e argila, que são as partículas inferiores a 53 micrômetros. Todos os procedimentos que serão descritos a seguir são de acordo com o método de Cambardella e Elliott, 1992. O material que nós utilizaremos neste primeiro passo será funil, tubo Falco de 50 ml, proveta de 50 ml, hexametafosfato de sódio, 5 gramas por litro, que é o nosso agente dispersante, e uma amostra de terra de 10 gramas, pesada em balança de precisão de 4 casas. É necessário anotar o peso de cada amostra. Vamos dar início aos procedimentos. A amostra de terra será transferida com a ajuda de um funil para o tubo Falco. Posteriormente, colocaremos 30 ml de hexametafosfato de sódio. Em cada amostra. O próximo passo é agitar as amostras manualmente até que todo o material contido no fundo do tubo Falco se desprenda. Desta maneira. O próximo passo é pegarmos as amostras e colocarmos no agitador horizontal por 16 horas. Decorrido as 16 horas de agitação, nós desligaremos e retiraremos a amostra para proceder o próximo passo. Esta é a etapa de separação das partículas. Nós iremos utilizar água, peneira, com abertura de 53 micrômetros. Daremos início ao procedimento. A amostra que ficou 16 horas sob agitação deve ser transferida para o interior da peneira. Assim sendo, após a lavagem, tudo que ficar retido na peneira será a fração areia, superior a 53 micrômetros, e tudo que for descartado é a fração silt e argila, menor que 53 micrômetros. Neste passo, é importante que todo o material retido no tubo Falco seja transferido para o interior da peneira sem nenhuma perda. O próximo passo será a lavagem, que será realizada com sucessivos jatos de água, até que toda a água que se encontre no suporte da peneira esteja limpa. Depois de sucessivos jatos de água, é possível observar que a água contida no interior da peneira está limpa. Isso significa que todo o material retido na peneira é material associado à fração areia. Posteriormente, nós iremos pegar o material que está contido na peneira e vamos transferir para uma placa de Petri devidamente pesada, numa balança de precisão de 4 casas. É importante que todo o material contido na peneira seja transferido para a placa de Petri. Agora, iremos transportar o material, transferir para a placa de Petri.
próximo passo é a secagem do material. Colocaremos as placas de Petri numa estufa a 50 graus Celsius. É importante salientar que a temperatura de 50 graus Celsius é devido ao fato que algumas partículas presentes na nossa amostra não é fração areia, mas são partículas de material orgânico que são superior a 50 micrômetros. Assim sendo, eles não são eliminados. Então, é importante deixar 50 graus Celsius para não poder queimar o carbono presente neste material. O material deve ficar na estufa até a completa secagem. Esse tempo vai depender da quantidade de material contida na placa de Petri, bem como pela quantidade de água. Depois que o material estiver totalmente seco, nós iremos retirá-lo da estufa e colocarmos no secador para poder esfriar e evitar a absorção de umidade. O passo seguinte será o passo de pesagem da massa de areia. Pegaremos a placa de Petri, pesaremos numa balança de 4 casas de precisão e assim teremos quantificado a massa de areia presente na nossa amostra. Esta será a etapa de maceração. A amostra contida na nossa placa de Petri, do qual foi previamente pesada, tanto a placa de Petri quanto a amostra, deve ser transferido com a ajuda de uma espátula e de um pincel por grau de porcelana. Vamos macerar e passar por uma peneira de 250 micrômetros de abertura. Então, vamos ao procedimento. Em seguida, passaremos a amostra na peneira de 100 mesh. É importante que esse procedimento seja repetido até que não sobre nada da massa de areia presente no grau. Ou seja, devemos macerar toda a amostra retirada da placa de Petri. No final da maceração, nós teremos uma amostra assim, com a textura de talco. Essa amostra será utilizada para quantificar o carbono por meio de oxidação. O método proposto para quantificar o carbono será de acordo com Iomas e Bremer, 1988. Da amostra macerada e passada na peneira de 250 micrômetros, foram pesados 0,50 gramas de cada um dos materiais e essa amostra será quantificado o carbono orgânico total por oxidação. Esta é a etapa de titulação. A titulação é baseada na oxidação do material orgânico contido na amostra. Nesta etapa, o dicromato e o ácido sulfúrico vão reagir e vão oxidar a matéria orgânica presente na amostra. Nós iremos colocar 5 ml de dicromato, 0,167 mol por litro, 7,5 ml de ácido sulfúrico concentrado, Nesta etapa, é necessário colocarmos um dedo frio para resfriar a amostra e evitar a perda por evaporação. Posteriormente, essa amostra será levada à chapa em uma temperatura de 170 graus por meia hora. Juntamente com as amostras, são necessários fazer 2 brancos. Um branco aquecido e um branco sem aquecimento. O objetivo dos brancos é verificar
se as soluções utilizadas na sua titulação estão com a molaridade correta. Esta é a etapa da titulação. Para essa etapa, nós iremos utilizar sulfato ferroso amoniacal, 0,20 mol por litro, o indicador ferroin, 50 ml de água destilada e uma bureta. As amostras que ficaram na chapa sob aquecimento por 30 minutos foram retiradas, deixadas esfriar por 20 minutos. Posteriormente, adicionamos 50 ml de água destilada e 3 gotas do indicador ferroin. Vamos dar início à titulação. A titulação estará completa quando a solução adquirir a cor avermelhada, que é a mesma cor do indicador. Finalizado a titulação, nós devemos olhar a quantidade de titulante gasto, anotar numa planilha para posterior cálculo no Excel. Algumas observações importantes. O sulfato ferroso amoniacal, que foi usado como titulante, é altamente fotoxidável. Então, é necessário prepará-lo no momento da titulação. Outro detalhe importante é envolvê-lo com papel alumínio, para poder evitar a entrada excessiva de luz. O valor do titulante gasto nas amostras e nos brancos, sem aquecimento e com aquecimento, foram anotados. Como o próprio nome já diz, o valor do branco, o branco não contém amostra. É apenas titulado o carbono presente no dicromato. De acordo com a metodologia, o valor de titulante gasto no branco sem aquecimento é em torno de 25 ml. Esse valor pode ser maior ou menor. No branco com aquecimento, geralmente, o valor de titulante é menor, porque esta amostra foi submetida a aquecimento. Posteriormente, nós utilizaremos esses dados para calcular a quantidade de carbono presente em cada amostra através de cálculos que serão realizados em uma planilha do Excel. Agora, nós iremos calcular a quantidade de carbono orgânico particulado e carbono orgânico ligado à fração mineral presente em cada amostra. Na primeira célula, nós temos a identificação das amostras. Na segunda célula, nós temos o peso que nós utilizamos, o peso da amostra que nós utilizamos para quantificar o carbono. Na célula C, nós temos o valor de titulante gasto na amostra. Na célula D, o valor de titulante gasto no branco com aquecimento. E na célula E, o valor de titulante gasto na amostra de branco sem aquecimento. O A é uma relação feita entre o valor de titulante gasto na amostra, o valor de titulante gasto no branco com aquecimento e no branco sem aquecimento. Na célula G, nós iremos quantificar a quantidade de carbono orgânico particulado, que é realizado da seguinte maneira. O A, que é a relação entre os valores de titulantes gasto, vezes 0,2, que é a molaridade do sulfato ferroso amoniacal, vezes 3, que é um fator de correção que leva em consideração a molaridade
do dicromato de potássio e da sua massa atômica, vezes 100, que é um fator de correção da unidade, dividido pelo peso da amostra gasta, que no nosso caso aqui foi 0,25 miligramas, por isso que entra aqui 500. Dessa maneira, nós temos o nosso valor de carbono orgânico particulado. No entanto, quando nós fizemos a análise, nós usamos 20 gramas de terra fina seca ao ar. Nós precisamos saber quanto dessa terra fina seca ao ar está na forma de areia, para nós podermos fazer a correção da massa de areia presente na nossa amostra. Como foi realizado? Então, de 20 gramas de terra fina seca ao ar, 9,1 gramas era da fração areia. E nessa fração areia nós tiramos a nossa amostra, maceramos e tiramos a amostra de 0,5 para quantificar o nosso carbono orgânico particulado. Aqui está vezes 100, que é o nosso fator de correção. Então, o nosso carbono orgânico particulado corrigido é a quantidade de carbono orgânico particulado vezes a massa de areia dividido por 1000. Em posse do carbono orgânico total do carbono orgânico particulado, nós iremos quantificar o nosso teor de carbono orgânico ligado à fração mineral, que é feito por diferença. Assim sendo, o carbono orgânico total menos o carbono orgânico particulado, nós temos o carbono orgânico ligado à fração mineral.